A gente está nesse momento agora, a gente tem, geralmente a gente, no ano todo a gente tem falado dentro de uma série de mensagens. E aqui nesses dias aqui de novembro, nós que pregamos aqui, a gente está livre para seguir pelo nosso caminho aqui, aquilo que Deus fala no nosso coração. Como o Rubinho acabou de falar, nós teríamos aqui uma conversa com os membros da igreja, falando sobre os nossos desafios e considerando o que a gente tem agora, que a gente está vivendo, e considerando o próximo ano. Mas aí entra o feriado e a gente sabe que o desafio é ter gente que está aqui para a gente conversar sobre o assunto, né? Mas o assunto continua, o tema continua no coração. Então o desafio para falar dentro do que a gente pode fazer juntos. O que nós podemos fazer juntos? Então é o que eu vou falar hoje, considerando esse poder que a gente pode ter uma vez que a gente está fazendo junto. O nome que a gente dá para isso, quando nós nos juntamos, é a palavra que é uma palavra nova na aplicação dela. A palavra é sinergia. Sinergia é o poder que a gente tem quando a gente se junta. E o poder ele é maior, na sinergia é um poder maior do que seria a força que eu tenho sozinho. A força que eu tenho sozinho e a força que o Rubinho tem sozinho, ou que a Mônica, as pessoas que estiveram aqui têm sozinho, soma simples, não é a proporção do que a gente pode fazer juntos. Se nós nos juntamos, a força é desproporcional. Nós temos uma energia que é muito maior do que aquela soma simples do que eu, mais o Rubinho, mais a Mônica, mais a Ilana e quem estava aqui na frente. Se nós somamos juntos, a gente pode realizar muito mais do que a gente realizaria numa soma simples de energia. Porque nós não estamos falando de força física. Porque se estivéssemos falando de força física é uma coisa, mas a nossa força é muito maior e os nossos pontos fracos eles diminuem, porque um trabalha com o seu potencial na fraqueza do outro, a gente encaixa como se fosse um quebra-cabeça. E é assim que a Bíblia fala, quando fala de uma igreja. Ela não usa a representação de um quebra-cabeça. Se fosse feito hoje, né, se alguém escrevesse a Bíblia hoje, escreveria falando de quebra-cabeça, porque é uma coisa que é muito comum, do que nós temos aí desde da primeira infância, as crianças aprendem, né? O primeiro um quebra-cabeça lá de 10 peças, depois de 25, depois de 50 lá em casa foi aumentando, agora já chegou em 2.000, sei lá. Então, vai aumentando a dificuldade, mas vai juntando as pessoas para fazer com que aquela tua peça, aquela tua contribuição parece que é pequena, mas no todo tem muita energia que a gente pode fazer junto. A Bíblia, quando fala disso, fala de corpo, fala de membros do corpo, de parte uns dos outros. Mas se nós trouxéssemos para cá numa ilustração que tem a ver com o nosso tempo, a gente falaria de um quebra-cabeças. Então, falaria que se você é de Jesus, é discípulo de Jesus, você é uma peça, você é uma parte de um corpo, que está representado nas diferentes comunidades que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então, se você considerar que aqui você é uma peça em tudo isso. Então, quando a gente fica pensando, mas será que é comigo? Será que sou eu? Então, já tenho para te dizer de cara que você é uma peça importante na sinergia do que a gente pode fazer junto. Então, se nós nos juntamos aqui e sabemos disso, então é importante você considerar e olhar para o todo, olhar para a nossa cidade e pensar qual é a resposta que nós podemos dar para problemas do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, como comunidade de fé. E para a gente olhar para isso, então, tem um dos textos que eu gosto muito, que provavelmente está entre os que eu mais devo ter falado na minha vida. Entre os que eu mais falei, e dentre os que eu bem conheço, e falei em muitas formas diferentes. É esse texto aí, Marcos capítulo 2. Apesar dessa história estar em outros lugares do Evangelho, eu prefiro o Evangelho de Marcos, é o que eu mais gosto. O Evangelho de Marcos já chega, vamos ver, direto. Já não tem genealogia, já vai direto. Tem a ver com personalidade, sabia? A sua preferência de texto tem a ver com a sua personalidade. Provavelmente tem gente aqui que vai gostar mais do Evangelho de João, vai gostar mais do Evangelho de Lucas. Eu gosto mais de Marcos, porque começa já, no primeiro capítulo, já tem milagre. Já começa ali, já falando, e já vai apresentando um montão de coisa. E a gente chega, então, no capítulo 2, e a gente tem uma história que eu vou ler daqui um pouco. Mas aqui a gente tem
uma história, né? E algumas perguntas que a gente pode responder a partir dessa história. Como que uma comunidade mostra a sua força? Como que um grupo de pessoas pode mostrar a sua força? Como que uma igreja se apresenta como eu tenho sentido de existir? Por que tem sentido ter uma igreja aqui? Tem sentido um grupo de pessoas falar assim, não, a gente vai virar uma comunidade de fé, a gente vai virar uma igreja. Quando que a necessidade ativa um grupo, e em nome dessa solução, a busca dessa resposta, a união de algumas pessoas faz com que seja resposta para uma pessoa, depois seja resposta para um grupo, e no final essa união aqui vira uma história para ser contada, e essa história ela é tão especial que ela leva outras pessoas a dizer, eu quero fazer parte disso, eu quero ser isso aí. Essa história aqui é uma dessas histórias. E geralmente a gente começa quando a gente tem um problema, a busca de uma resposta. Então, vale a pena a gente se unir buscando essa resposta. Quando a gente olha para uma situação e a gente fala, isso não pode continuar assim. A gente não pode manter a situação desse jeito. E como que a gente se junta para fazer isso? Então, em algum momento, é só um grupo de pessoas, é só uma família vendo que tem um problema ali e a gente precisa dar uma resposta. E daqui a pouco você resolve aquele e fala assim, não, mas a gente precisa se juntar para resolver mais um. E resolver outro, e de outra pessoa, e de mais uma pessoa. E daqui a pouco a gente está todo mundo junto e fala assim, qual é o próximo? Você viu aqui nos avisos, qual é o próximo problema que a gente vai resolver? Pensando em uma solução imediata, nós tratamos de muitas questões aqui, como comunidade de fé, muitas. Se você passa por uma pressão, uma necessidade de oração, a gente faz isso, a gente ora uns pelos outros. Se você está precisando de acompanhamento, a gente faz isso, a gente acompanha uns aos outros. Se você está precisando de alguém que vá até lá te ajudar numa situação, a gente também faz isso. Se você está pensando numa necessidade, a gente também está fazendo isso. Agora, tem uma coisa que é bem objetiva, e o tempo todo tem alguma coisa objetiva que nós estamos enfrentando. Você viu aqui nos recados duas delas, bem objetivo. Nós queremos usar uma estratégia para trazer pessoas para fazer um movimento aqui que chama Conexão Urbana. Isso é uma. A outra, que é bem objetiva, mais ainda que essa, porque essa tem que trazer alguém, tem que vir aqui, tem que organizar, mas uma mais objetiva, você fala assim, não vou conseguir ir lá na Irmã Clara, mas você pode se fazer presente. E foi o que o Rubinho falou, você pode pegar e fazer, aliás, você pode se fazer presente de algumas formas. Você pode fazer a tua contribuição, você pode trazer semana que vem uma caixa de luvas luva de procedimento M. Isso é bem objetivo. Qual é a necessidade naquele lugar? Naquele lugar tem pessoas com deficiência que passam por procedimentos diários. E cada procedimento tem um par de luvas que é usado. E essa é uma coisa de primeira necessidade lá. O que a gente vai ser a resposta? Vamos, pelo menos por 6 meses, vamos fazer com que eles não precisem, que eles tenham que pensar no segundo item de necessidade, porque no primeiro a gente vai ter resolvido. É isso que a gente está pensando. É um problema bem objetivo, de uma coisa que nós podemos fazer. Então, geralmente a gente começa por esse problema. E a gente pode ser essa resposta. Então, como uma comunidade de fé, um grupo de pessoas que faz isso. Agora, considera esse problema. O que a gente vai chamar aqui nessa história, né? Esses amigos. Esses amigos que um dia se juntaram para resolver um problema e daqui a pouco essa união aqui, eu estou, então aqui supondo, não está no texto, tá? Eu estou supondo que aqui está começando a comunidade cristã de Cafarnaum. Está começando a partir desses amigos aqui. Como é que começou a comunidade cristã de Cafarnaum? Porque não pode ter começado com aqueles caras que estavam lá dentro conversando lá, não. Começou com quem veio de fora, com quem não conseguia nem entrar, olha só que coisa. Com quem não tinha acesso. Começa lá. Então, eu acho que é isso aqui. Agora, um parênteses aqui que eu quero colocar para vocês algumas coisas. Uma das coisas que tem ficado bem conhecido por uma animação que a gente viu a parte 1 e a parte 2, a animação chama Divertidamente, que usa as emoções para tratar com a gente, para falar com a gente e tratar, né, dos nossos sentimentos. As emoções combinadas geram sentimentos. Então tem as emoções básicas, né, tem as
as grandes emoções, né? Sei lá, as 6 grandes. O escritor que escreveu isso aí, chamou elas de Big Six, as grandes emoções. E aí, as grandes emoções são 6, e aí a animação ela produz de um outro jeito, mas são as grandes emoções. Então, a emoção é diferente de sentimento. Então, as emoções elas se combinam e geram um sentimento. Então, as emoções, essas grandes, são alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e desgosto. Aí eles escolheram lá na animação fazer de um outro jeito, mas eu estou colocando aqui o que tecnicamente gerou aquilo que é a animação que nós conhecemos. A parte 1 e a parte 2. Mas aí, no Divertidamente, a gente vê tudo aquilo que produz nas pessoas. Agora, esses sentimentos que nós sabemos, né? Tristeza, alegria, raiva, medo, surpresa, desgosto, essas emoções provavelmente visitaram esses amigos que perceberam uma necessidade que estava acontecendo ali. Eu vou ler o texto e eu queria que você considerasse qual a emoção que move essas pessoas, ou a emoção que, combinada, gera um sentimento que faz essas pessoas falarem, vamos responder esse problema. E tem uma outra emoção, que é uma emoção que nós chamamos das emoções novas. Sentimento produzido também, né? Então, a combinação de emoções produz o sentimento que nós vamos chamar aqui sentimento de elevação. E você conhece o sentimento de elevação, vou te contar aqui. É o que você sente quando você ouve aqui da frente um testemunho. Quando alguém conta uma história de que Deus visitou ele, ou que teve uma experiência com Jesus, ele conta a história dele, aquilo mexe com o seu coração. O sentimento que você tem, o nome disso é elevação. E isso é físico, muda você aí. Você tem coisas físicas que você sente, ligado aos hormônios. Tem uma mudança de hormônio em você quando você ouve um testemunho. Quando você ouve uma história que te anima. E baseado nisso, a gente não percebe. Sabe por que quando você está mudando de canal, entra num programa que uma pessoa que recebe uma visita e entra num programa e ele reforma a casa dela? Por que você para nesse canal? Você não sabe por quê. Sentimento de elevação. Está produzindo sentimento de elevação em você. Você não sabia, até agora. Você para nesse canal, mesmo que você não queira, você para. Uma pessoa que não tinha condições de ter uma casa, ela ganha uma casa, ela ganha um carro, ela volta para a cidade dela, está morando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, e ela não tem como voltar para a casa dela. Ela volta para lá. Ou ela encontra um parente que não via há 30 anos. Encontra os irmãos, isso é o sentimento de elevação. Então, a mídia está explorando o sentimento de elevação, que produz em nós uma animação quando eu vejo alguém que gostaria de ir para um lugar e não pode, e de repente chega lá. Ou alguém que tinha um fracasso na vida dele, que ele não conseguia resolver o problema por conta própria, e finalmente ele ganha uma cirurgia. Ou o sentimento de elevação que nós tivemos aqui, por que todos nós gostamos do documentário do filme do Paulinho? Apesar da gente conhecer a história, todos nós aqui conhecemos a história. Quando nós assistimos o documentário, a gente falou, que coisa legal, a gente gostou muito. Por quê? Sentimento de elevação foi produzido a partir do documentário. Esse sentimento é explorado do jeito ruim, mas é expectativa nossa de sentir elevação. A gente quer sentir elevado. Essa história aqui é uma história aqui, por que toca o meu coração? Porque eu entro nela e me sinto elevado pela história, pelo resultado. Então eu queria que você considerasse que o meu desafio aqui é produzir elevação. E a elevação tem alguns níveis. A primeira parte do sentimento de elevação é aquela pessoa que sente o presente recebido. Então vamos imaginar alguém que teve uma visita na casa dela e a casa dela foi reformada. Essa pessoa, o primeiro sentimento de elevação é aquele que recebe esse presente. Eu fiz uma coisa boa. Quando eu fiz esse negócio, eu recebi uma coisa boa. Eu não esperava, de repente chega um grupo de pessoas e pinta a minha casa. E coloca móveis lá dentro. Esse é o sentimento. É um nível. Outro é aquele que faz isso. É aquele que está promovendo isso. O sentimento de elevação é aquela pessoa que está fazendo isso. Então, nós estamos convidando vocês para participar desse sentimento de elevação, que é levar as luvas e entregar lá. Então, se você doar a luva, você vai ter uma parte desse sentimento que é doar e não entregar. Se você estiver junto com o pessoal do musical, junto com o coral, eu estarei,
E eu espero que mais alguns aqui, mesmo que não estarão cantando, estejam lá juntos. A gente vai estar junto lá, a gente vai entregar. Sentimento de elevação de fazer a entrega, de estar entregando. Isso é um sentimento. Eu estou dando. Eu posso nem ter comprado, mas o fato de eu estar entregando o sentimento de elevação aqui toma conta do meu coração de ver as pessoas gratas pelo que elas recebem. Eu estou falando das luvas, mas a gente podia falar de cesta básica. E é por isso que tem essas doações, cesta básica, o bazar, que tem isso, que tem em muitos lugares, o sentimento de elevação de uma pessoa que faz um pix para a ACD, para o Criança Esperança. É produzido. Então, quando você vê lá a ACD, com aquele monte de vídeo, contando a história do hospital, uma criança com deficiência, que finalmente tem a terapia que ela precisa, ou a Criança Esperança, que tem uma comunidade, que tem um projeto social, que está atendendo as pessoas, produzindo o sentimento de elevação, que faz você finalmente tirar um dinheiro da sua conta e colocar lá. Então, eu participo do sentimento de elevação. E a outra parte do sentimento de elevação, a terceira parte, é essa que eu estou contando aqui para vocês agora, que é ouvir a história. O sentimento de elevação, quando você... E quem fala sobre isso é Jonathan Haidt. Ele falou no TED várias vezes, e ele escreveu sobre isso, então tem livro, tem um montão de coisa falada dele tratando essa questão, e trata do sentimento de elevação. Então, esse sentimento que visita o nosso coração, quando a gente ouve histórias de transformação, quando a gente ouve que tem coisa fazendo, que tem sentido, tem mudança acontecendo, tem poder de transformação acontecendo. E aí, é esse sentimento que esse texto aqui pode produzir em mim e em você. Vou ler agora, Marcos capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Senhor, usa a tua palavra, fala com o nosso coração. Bom, primeira coisa é olhar para um problema. Aqui, um problema que mexeu com as emoções, que tocou as emoções desses homens. Que olhar para uma pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência naquele tempo. Uma pessoa com deficiência deste tempo e uma pessoa com deficiência daquele tempo. Que, pelo que nos consta, não tinha cadeira de rodas. As limitações ou a prevalência do problema de saúde das pessoas era muito grande. O que a gente tinha de prevalência? Paralisia infantil. Paralisia infantil era uma coisa comum. Então, tinham muitas pessoas que sofriam de deficiência dos membros inferiores e dos membros superiores. Eu não sei se você lembra, né? A quem é um pouco mais velho lembra que uma pessoa que na nossa cidade tinha algumas pessoas que andavam no centro, assim, tipo Largo 13, Praça da Sé, Jabaquara, nesses centros um pouco maiores da nossa cidade aqui de São Paulo, ou nas cidades menores também, uma pessoa que andava num carrinho de rolimã com as pernas atrofiadas e os braços atrofiados, ou só com um braço funcional, porque se tivesse todos os membros atrofiados, essa pessoa não teria como se locomover. E a gente, né, viveu isso, vendo isso, né, porque a Adriana tem um tio que teve paralisia infantil. Então a gente, desde lá dos meus 12 anos, eu me lembro do Carlão. E dos desafios que ele tinha lá com a paralisia, o resultado da paralisia infantil, né, que até hoje ele tem, para andar, né, ou de muletas ou de cadeira de rodas. Então, os desafios que a gente vê disso. E quando esses homens viram isso, então eles veem o resultado de uma pessoa com deficiência. Para aquele tempo era uma coisa, para nós é outra.
Para aquele tempo, muitas limitações maiores. Aqui a gente vê claramente uma delas era que para ir para algum lugar não dava para uma pessoa só levar. Aqui é um grupo de pessoas que resolve se juntar para resolver o problema. E aí a gente não sabe como que se juntou para resolver esse problema. Pode ter sido esse paralítico com grande influência, que não me parece, com grande influência, não me parece que ele teria. De primeira, não consigo ver isso. Que ele consegue, ao tempo, sozinho ali, falar, amigos, vamos lá. Com liberdade poética, talvez a gente possa ver isso. Mas é possível que, desse grupo aqui, alguém viu o problema e começou a falar com ele. Né? Falar, ô, Rubinho, vamos lá resolver. Ô, Sérgio, a gente precisa se juntar aqui. Ilana, o que a gente vai fazer? Isabel, o que a gente vai fazer? Vai deixar ele assim? A gente precisa resolver, o que a gente vai fazer? E começa a conversar esses 4. E lembra que 4 pessoas se juntando, sinergia. 5 pessoas se juntando, aqui tem pelo menos 5. Pode ser que tenham até 10. Mas aqui é mais do que 4, certeza absoluta. E aí eles se juntam e a gente precisa resolver isso, porque nós conseguimos perceber que na nossa sociedade tem pessoas que são invisibilizadas, e agora nós temos essa associação, que nós vamos apoiar agora. Pessoas invisíveis, lá estão pessoas invisíveis, que a nossa sociedade não vê com facilidade. Elas acabam ficando pela fraqueza da sua energia mesmo, então se ninguém fala por eles, eles não falam. Então precisa de gente que fale por eles, que fale, precisamos de luva. Que fale, estamos cuidando aqui, mas, gente, só o que a gente tem aqui não é suficiente para resolver o problema. Então precisa de sociedade organizada. Aqui, a gente podia dizer que começou uma associação, né? Associação dos Amigos do Deficiente de Cafarnaum. Amigo da pessoa com deficiência de Cafarnaum. A comunidade, eu estou falando da comunidade de fé, mas aqui a gente podia falar que uma organização começou. Se juntaram, viram um problema e começam a resolver. Agora, olhando para essa pessoa, e eu tenho certeza que você consegue ver essa pessoa, mas agora que você consegue ver essa pessoa, a gente dissocia de mim e penso que eu sou parte da solução, mas eu queria que você se colocasse no problema. E você pensasse quantas coisas você precisou na sua vida que se não fosse os amigos você não tinha conseguido. Ou que se não fosse essa comunidade de fé aqui ou outra, você não teria resolvido. Porque é isso, junta os amigos para resolver. Que junta os amigos para fazer o quê? Para fazer uma vaquinha. Vamos ajudar aqui. Está passando por uma situação aqui, não consegue pagar a conta. A gente vai pagar a conta dele. E você precisou de uma pessoa, e às vezes você precisava só de alguém que ouvisse você. E que orasse por você. E às vezes a pessoa só ouviu e nem orou. Ou só orou e não ouviu, mas também ajudou. Então eu queria que você, ao invés de só colocar lá como eu vou ajudar, mas pensar também que lá você é a pessoa, no final, você é a pessoa que também precisa dessa ajuda. Você que é papai ou mamãe, que já teve teu filho muito doente, que precisou de oração. Porque o teu filho, a tua filha estava precisando naquele momento de uma coisa que você não conseguia dar, que você não sabia o que fazer. Não sei o que fazer, meu filho está terrivelmente doente. Não sei o que fazer, minha filha, no nosso caso, Adriana e eu, minha filha está em surto. Alguns de vocês já receberam o nosso pedido de oração nesse momento. Um momento de desespero nosso lá em casa, que nós lá em casa, com o que nós tínhamos, não conseguimos resolver. Era uma questão espiritual, acabou a força, acabou a emoção, acabou tudo que a gente tinha. E não sabia o que fazer. Orem por mim. Orem por mim, orem pela minha situação. Alguns de vocês perderam o casamento. Ora por mim, eu não sei o que fazer. Perderam a família, o filho terrivelmente doente, o pai, a mãe internado. Orem por mim, ora pelo meu pai, ora pelas minhas emoções, isso aqui está acontecendo, eu acho que eu estou deprimido, eu estou deprimida, orem por mim. Então, primeiro deslocando para você como parte da solução, agora deslocando para você como parte, eu sou essa pessoa que é invisibilizada nas emoções e nas dores, e que tendo a esconder minhas emoções, e que eu sinto medo, eu sinto dor, eu estou cansado, estou cansada, e você, tudo o que você mais precisa é dizer para um grupo de pessoas, para 4, 5 amigos, para a sua comunidade de fé, socorro. Eu preciso chegar em Jesus e não consigo. Eu precisava ir até Jesus. Eu preciso desesperadamente de alguma coisa que eu sozinho não consigo resolver. Eu preciso de algo, eu não sei o nome, mas eu sei que talvez Jesus possa ser, mas eu sozinha não vou conseguir. Então colocar você nesse grupo. E agora se coloque nesse grupo pensando, você é
Em alguns momentos você é esse ou é esta que precisa ser carregado e carregada. Você é. E se você não foi carregado ainda, carregada ainda, vou dizer para você, você ainda não viveu o suficiente. Porque aqui eu olho para vocês, e se eu me concentrar, talvez eu chore. Porque eu conheço a história de alguns de vocês. E vocês conhecem a minha história. E aqui agora há pouco, quando eu falei, eu não podia aprofundar muito, porque eu chego no lugar onde vocês já carregaram a minha família. Vocês já me carregaram. E eu já carreguei vocês. É essa comunidade, é esse poder que nós temos juntos de um carregar o outro. O que a gente pode fazer juntos. Porque na nossa lógica da sociedade é que a nossa dor a gente esconde. Eu não falo o que estou sentindo. Eu escondo o meu medo, eu escondo minha dor, escondo minha tristeza e não falo sobre isso. Num grupo de amigos que fazem isso em nome de Jesus, eu não escondo o que eu estou passando. Eu, pelo contrário, o que eu estou passando eu conto. E aí eu produzo sentimento de elevação ou produzo sinergia. Sinergia dos amigos que vão me ajudar a resolver isso aqui. Ou produzo elevação, porque eu conto para todo mundo, eu estou bem. Finalmente tive a resposta daquela oração. Fiz aquele negócio. Sinergia, eu crio esperança. Quitei o meu carro. Crio esperança para alguém que não tem carro. Crio esperança. A pessoa fala, um dia eu vou ter um carro. Crio esperança. Finalmente consegui fazer aquela viagem de família que a gente estava planejando. Vejo as fotos, encho meu coração e falo, espero que o ano que vem eu possa fazer a minha viagem. E aí eu pergunto, como é que foi a viagem? Conta a história da viagem. O que foi legal lá? E assim a gente vai fazendo. É isso que acontece. Agora, voltando aqui para dentro dessa história. Exatamente o que está ali. Esse grupo de amigos, então, percebendo a necessidade, percebem, eu sou parte para resolver isso aqui. E aí a gente não sabe o que moveu. Foi o homem pedindo. Esse homem pode ter um irmão, um primo, um tio, um pai, alguém ali que intercedeu por ele. A gente não sabe, só sabemos que se juntaram, sabendo que Jesus estava na cidade, a gente vai chegar lá. E quando a gente quer chegar para resolver o problema, seja ele qual for, sempre tem barreira. Sempre vai ter barreira. E as barreiras do seu desafio pessoal. Você quer sair do endividamento. Você quer resolver alguma questão judicial. Você quer resolver um problema de relacionamento familiar. Você sempre terá barreiras. Esse homem aqui, ele precisava de ajuda porque sozinho não dava conta. Muito claro. Ele sozinho não chegava até Jesus. E será que tem gente no seu convívio que não chegará até Jesus, não for você? Não seja você intercedendo por ele, não seja você do lado dele, não seja você buscando ele, não seja você perto dela. Ele não vai ver Jesus nunca não for a tua presença. E provavelmente a tua história é essa também. Alguém esteve do seu lado para que você visse Jesus, para que você chegasse a Jesus. Alguém se juntou a você para que Jesus fosse visto. Alguém esteve junto com você. Esse homem não ia conseguir nunca chegar até Jesus. Olha que coisa. Ou Jesus iria até ele andando, ou alguém teria que trazer ele para Jesus, mas ele não chegava. E não chegava porque as barreiras ali para ele eram impossíveis. E talvez você tenha barreiras impossíveis, na tua perspectiva, que façam com que você não consiga chegar a Jesus. Então, considerar que tem alguma barreira que impede você de chegar a Jesus, mas que junto com amigos de fé, com pessoas que, movidos, e não é, só por solidariedade, tá? Não é espiritual ainda. Só por solidariedade, farão você superar. Então, considera o quanto nós precisamos uns dos outros para que a gente supere as barreiras que são naturais para que a gente esteja na presença de Jesus. E algumas pessoas que você ama, não estão chegando a Jesus, e aí você precisa, junto com ela, descobrir formas para que você se aproxime de Jesus. E esses amigos se juntaram, a causa deles era levar esse homem até Jesus. Para um grupo de 5 ou de 10 pessoas, parece, você lê aqui, tem desafios, mas ficou muito mais fácil. Fosse uma pessoa só, conseguiria? Olhando aqui, olha só que coisa, gente. Só um não dava conta. Olhando aqui, 2 davam conta?
pelo que a gente está olhando aqui, tinha que ser no mínimo 4. Aqui fala que é mais. Então pensar o seguinte, que tem alguns problemas, alguns desafios que você está lidando, que você está sozinho, achando que sozinho vai dar conta, e eu estou aqui para te dizer, não vai. Você precisa de comunidade de fé. Fazer junto, se juntar aqui, abrir o coração para 2 ou 3 pessoas, que possam ser essas pessoas que vão, junto com você, buscar a solução. A solução é sobrenatural, é milagre. É na oração, mas é na força também, porque tem um negócio da parte humana aqui, ó. Não tem parte humana aqui nesse negócio? Jesus podia intuir, ler o pensamento e sair lá fora achar o cara? Podia. Mas eu não sei porque, para muitas histórias, Jesus foi até a pessoa. Nas outras histórias que a gente vê isso, mas também tem esse processo de trazer até Jesus. Agora considera isso. Você tem que ir até Jesus, levar pessoas até Jesus, e quem é que Jesus quer que você leve até Ele? Que você não desista e insista para levar até Jesus. Ou, por outro lado, talvez seja o teu dia de considerar, eu preciso que pessoas me levem até Jesus. Não estou conseguindo nem orar. Se deixar por minha conta, eu nunca mais piso numa igreja. E agora sim, insisto que você mande essa mensagem para alguém que você conhece. É gente que não vai pisar perto de Jesus por N motivos. Por causa do fã-clube aqui. Tem um fã-clube aqui, eu vou falar deles já já. E aí esses amigos se juntam e encontram barreiras. As barreiras mais... barreira física. Barreira que as pessoas criam. Ficasse ele preso na mente dele lá, ele ia ficar no quartinho sempre. A pessoa com deficiência nesse tempo aqui, a vida dele era mais curta, muito mais curta. A higiene dele, precisava de alguém para fazer. E vocês sabem, alguém que não faz a sua higiene física sozinho, a possibilidade das infecções é muito maior. Então a vida é mais curta. Muito mais difícil. E aí esse grupo, começa a se juntar. E alguns de vocês aqui, eu sei, vocês têm o mesmo coração desse homem aqui. Alguns de vocês aqui têm o mesmo coração desses homens que se juntaram para cuidar, para resolver. É gente resolvedora de problema. Gente que se junta para resolver as coisas. Que descobre que uma dificuldade é grande e não vê limite para resolver esse problema. Que enfrenta as barreiras. E agora, como a gente se junta nessa coisa da sinergia, alguns de vocês são muito mais manuais do que outros, Alguns de vocês não têm, Se acontece um negócio aqui, um barulho naquela lâmpada ali, começa a ficar pendurada ali, você não vai pensar um segundo, e na hora que eu olhar aqui, já vai ter uma escada montada aqui, já vai ter alguém lá em cima. Por quê? Todo mundo que faz isso? Não, mas eu conheço alguns de vocês que fariam isso, mas em 5 minutos a escada que está lá, guardada lá fora, aparece aqui. E alguém já está em cima. Então, essa sinergia que tem alguns de vocês que vão pensar nessa solução, e os amigos é isso, é juntando criatividade. Como é que a gente vai resolver esse negócio? E não dá para entrar pelo jeito normal, que é pela porta, não vai dar para entrar, a gente vai ter que resolver de outro jeito, vai ter que ser criativo para resolver o problema. E aqui nesse texto, a gente tem que ser criativo para resolver o problema. A gente está olhando aqui, está tudo cheio, não tem como chegar. E a gente vai ter que resolver isso. A gente precisa resolver essa dificuldade. A dificuldade é grande. A casa lá era construída de outro jeito, muito mais simples do que as nossas. E era uma barreira, mas era uma barreira mesmo assim. E eles entram, resolvem esse problema, abrem um teto e descem o homem deficiente. O homem deficiente, ele chega na frente de Jesus. Então, eles abrem porta onde não existe, vem oportunidade de onde não existe. E tem que, não sei, para subir lá no telhado, para desmanchar o telhado, tem alguma coisa para pensar, para ser feito, tem que ter ferramenta, tem que ter força, tem que ter conversado, tem alguém que não acredita, tem alguém que acredita, tem uma confusão aí, mas eu sei que quando você se junta, tem solução, e alguém pode ter falado, agora não vai dar, chegou lá, viu um monte de gente, falou, não vai dar não, vamos levar para casa de volta. Ele falou, não, vamos continuar tentando, peraí, alguém teve uma ideia, e as ideias vão somando, e por isso nós precisamos de comunidade, de um grupo como esse. Como é que nós vamos resolver? A gente vai fazer um mutirão aqui. Por que a gente precisa fazer um mutirão? Porque a gente precisa colocar em ordem aqui o nosso prédio. Por que a gente tem que fazer isso? Porque se a gente pensar só nas nossas entradas, isso não vai acontecer nunca. Não resolve mais, vamos deixar assim mesmo. Gente,
Para o meu casamento piorar de vez e acabar, sabe o que eu preciso fazer? Nada. Se eu não fizer nada, meu casamento acaba. É isso. Adriano, o que a gente vai fazer? Nada. Sobre aquele problema lá que a gente se desentendeu, o que a gente vai fazer? Nada. Então a gente quer juntos ter coragem para vencer as barreiras. Que seja abrir porta onde não existe. Mas a gente quer levar pessoas para frente de Jesus. A gente quer coragem para abrir as portas. A gente precisa fazer isso. E, gente, a gente vai correr risco. Até escrevi ali para você. Você pode escrever aí na sua Bíblia. Escrever aí, no rodapé desse texto aqui. Se tem uma coisa que você pode escrever: quem não corre risco não vê milagre. Esses caras correram ou não correram risco? Correram muito risco. Abriu o telhado, tem que pagar a despesa do negócio do telhado. Desce lá na frente. Muito risco. Os religiosos estavam lá, e os religiosos estou chamando do fã-clube de Jesus. Tá? O fã-clube de Jesus não é formado por discípulos de Jesus. Eventualmente nós temos pessoas aqui que são do fã-clube de Jesus. Não é discípulo de Jesus, mas está aqui. Assiste as nossas coisas, talvez venha nos nossos encontros. Fã-clube, é só fã-clube. O fã-clube é alguém que religiosamente acompanha, mas não é alguém que faz parte. E nós queremos convidar as pessoas para fazer parte. Nós queremos que as pessoas sejam discípulos de Jesus e não parte do fã-clube de Jesus. O fã-clube de Jesus é religioso. Ele cumpre uma tabela. Ele é parecido. Mas ele não é discípulo de Jesus. Ele não está à disposição no sentido de dons. Ele não está à disposição no sentido de orar. Ele não está à disposição no sentido... não, se precisar, não me chama. Fã-clube. Vai precisar? Não me coloca na lista. A gente vai fazer um negócio especial. Não vou. Não conte comigo. Se você é dessa pessoa que ninguém pode contar com você aqui nessa comunidade, eu estou dizendo agora, não precisa mais vir. Está dito. Podemos contar com você? Sim, se podemos contar com você, você é daqueles que é discípulo de Jesus. Pode contar comigo. Agora, se você fala, não, vai fazer outra coisa, não conta comigo, não quero. Nós precisamos, para fazer juntos, nós precisamos de um grupo de pessoas que queira estar junto. E o desafio é de abrir porta onde não existe. É coragem, é vencer o medo. É pegar na mão do outro. É considerar que tem alguns dos nossos que vão para o outro lado do mundo. Como a Ilana aqui, vai para o outro lado do mundo. O que a gente vai fazer por ela? A gente vai ser presente na vida dela lá do outro lado do mundo. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de pessoas que estão aqui interessadas. E se você for só do fã-clube, você vai deixar de lado. Você vai achar bonito só. E nós não queremos gente que fica assim, nós queremos gente que faz parte. Olha só o que as pessoas falam. No texto, a gente tem o seguinte: na hora que o homem chega na presença de Jesus, Jesus fala assim, vendo a fé dos amigos, Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Então ele viu a fé do grupo todo, ele não viu a fé de um só, ele viu a fé do grupo todo, de todo mundo junto. Juntando a fé de todo mundo, então pensa assim, a tua fé, ela pode ser pequenininha, lembra? Menor que um grão de mostarda. Juntou de todo mundo, deu um grão de mostarda. Juntou a fé de todo mundo, ele olhou a fé de todo mundo e falou assim, perdoados estão os seus pecados. O fã-clube, os religiosos que estavam ali presentes, falam assim, quem ele pensa que é para perdoar os pecados? O fã-clube sempre vai achar demais, viu? A crítica do fã, eu estou falando aqui desse povo que não é discípulo de Jesus, ele vai viver de crítica do que está acontecendo. Ele não vai fazer parte. E quando acontecem as coisas, ele é o primeiro a ter uma descrição crítica do que está acontecendo. Então, pensar assim, que você precisa fazer parte da solução. E aqui nós temos pessoas que quando veem o que está acontecendo, eles têm primeiro uma crítica, antes de qualquer coisa. E aí, Jesus, vendo isso, Jesus percebeu que eles estavam pensando. Por que questionam essas coisas no coração de vocês? Então, Jesus está questionando. Então, você achou minha palavra aqui dura demais? Jesus já estava falando isso, gente. É só ler aqui que você vai encontrar. Vocês estão achando? O que vocês estão pensando? O que é mais fácil dizer a esse homem? Seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Pegue sua maca e ande. Mas eu vou te mostrar que aqui tem poder para perdoar os pecados. Olha só. Pecado perdoado. Eu vou mostrar que eu tenho poder para perdoar o pecado.
O milagre era para mostrar que tem poder para perdoar o pecado. Levanta. Pega a sua maquena. Então, todo milagre que você já ouviu o testemunho aqui, todos eles, qualquer milagre que você já ouviu alguns. Glória a Deus por cada um dos milagres que nós vivemos. De criança que não iria nascer, ou criança que nasceria com deficiência, de pessoas adultas curadas, todos os milagres que você já ouviu aqui, são milagres para comprovar que Jesus perdoa pecados. Então, para comprovar que Jesus continua na campanha de perdoar pecados, de alcançar pessoas, os milagres acontecem. Todo milagre que você ouviu é por isso. É para isso. É para comprovar esse poder. Então, nós estamos nessa campanha grande de transformação pelo perdão dos pecados. De vez em quando, um milagre, para comprovar que o perdão do pecado está à disposição e que nós podemos viver isso. Então, quero convidar você para fazer parte desse grupo que faz junto. Alguns de vocês já fazem parte, como eu disse desde o começo. Mas quero convidar você para olhar para isso como eu sou parte desse grupo de gente que se junta, parecido com os amigos lá que formaram a comunidade cristã de Cafarnaum. Porque agora, uma coisa interessante, eu gosto de pensar no que aconteceu depois. Quero chamar o pessoal da música aqui. O que aconteceu depois? O que você acha que aconteceu depois? Pensa comigo. O que aconteceu depois? Esse cara pegou a maca e saiu andando. Terminou aí? O texto termina aí. A história não termina aí, gente. Pode ter terminado aí? Gente, muito importante você guardar no seu coração. Jesus salva, mas não educa. Guarde isso para sempre também no seu coração. Mais uma coisa para você anotar. Esse homem que foi paralítico a vida toda, ele sabe lavar louça? Eu estou usando, uma referência daquele momento lá para esse. Mas ele sabe viver, ele sabe plantar, ele sabe cultivar, ele sabe cuidar dos animais, ele não sabe. Quem é que vai ensinar? Vocês imaginam que os amigos continuaram, a associação dos amigos lá, ou a comunidade cristã de Cafarnaum, continuou cuidando desse homem, porque ele aprendeu a andar naquele dia. Não sei quantos anos, 25, 30, 40 anos, ele aprendeu a andar naquele dia. Mas o resto do que é viver, ele precisava de gente para ensinar. Então tem muita coisa para fazer. Porque algumas coisas que nós estamos fazendo aqui, a gente tem muito para fazer. Pessoas que são alcançadas precisam aprender a viver essa fé. Precisam aprender a ser discípulo de Jesus. E foi por isso que Jesus nos disse, em Mateus capítulo 28, quando a gente vai por esse mundo, ensina a guardar as coisas que eu ensinei. Porque não é só a pessoa fazer uma oração, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, tem mais do que isso. Tem que aprender a viver a fé, andar vivendo nessa fé, compartilhar essa fé, dividir essa fé, se juntar, trazer mais pessoas para o milagre. Para viver o milagre a gente tem que se juntar, a gente tem que viver isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai só levar ao milagre e acabou. Olha que bonito, pegou a maca e foi embora. Esse é o sentimento de elevação. E o que mais que vem depois? Vocês perceberam que os vídeos, a mídia, tudo mostra as coisas e não mostra o depois? Mostrou lá, reformou a casa do homem lá que não podia reformar a própria casa e nem pintar a própria casa. A casa ficou pintada e reformada, e aí? E depois? Aqui, na nossa comunidade de fé, tem o depois. Tem o depois. E depois que o Paulinho colocou a perna dele? E depois? E depois que o Paulinho finalmente passou por aquela cirurgia? E depois? Ele está aqui, descobrindo como é ser discípulo de Jesus e útil para nós. E depois que finalmente teve aquele diagnóstico? E depois que você venceu a depressão? Acabou, agora eu fico em casa. Não, depois eu faço parte dos amigos que continuam levando pessoas para Jesus. Esse movimento. Eu quero convidar você para fazer junto.
para continuar fazendo juntos. Alguns de vocês fazem há anos juntos. E eu quero renovar esse pedido para você. Quero que você renove no seu coração o desejo de fazer junto. Renove o desejo de ver pessoas transformadas, o desejo de ver milagre, o desejo de ver transformação. Eu não sei qual foi o milagre que mais mexeu no seu coração, mas eu queria que você renovasse a sua esperança. Eu quero ver mais. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Eu quero ver gente transformada. Eu quero ver gente chegando a Jesus. Eu quero ver mais. Eu quero experimentar Jesus de perto. Eu quero mais. Eu quero que você esteja convencido de que vale a pena andar como comunidade. A minha peça do quebra-cabeça, ela é pequenininha, mas eu estou colocando aqui. O meu talento, o meu dom, não estou vendo sentido nenhum, mas eu estou colocando aqui, eu não sei ainda. Né? Sabe quando você monta o quebra-cabeça, você montou uma bordinha lá, tem um espaço inteiro que nem juntou ainda, assim, sabe? Pensa um quebra-cabeça de 2.000 peças. Você começa montando pela borda, né? Você montou lá na borda, tem 3 ou 4 peças lá naquela ponta, e o quebra-cabeça nem chegou lá, ainda você fala, não sei nem como é que eu vou juntar nisso aqui ainda. Você é convidado a fazer parte, a fazer junto. A Bíblia diz isso, e eu estou aqui para afirmar isso sobre a sua vida. Uma vez que você colocar o seu talento, sua experiência, seu tempo, seu recurso nas mãos de Deus, nós podemos fazer muito. E só faremos mais na proporção daqueles que se juntam a nós. E a gente vai ter crítica por aí, porque o fã-clube é terrível, né? Mas a gente vai junto. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor é presente na nossa vida. Muito obrigado pelos milagres, pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Senhor, a gente sabe, é um final de semana com muitos dos nossos viajando. Mas, Senhor, obrigado por cada peça, por cada parte, por cada membro, por cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada família. Obrigado, Senhor. Mas a gente quer fazer junto, mas a gente quer muitos mais. A gente quer que se traga mais pessoas. Nós já pensamos em algumas características que nós não queremos perder com mais pessoas. Mas nós sabemos que com essas pessoas, se ninguém for comprometido, nós vamos perder muito. Então nós precisamos que essas pessoas que o Senhor tem nos dado tenham mais compromisso, estejam mais comprometidos e queiram fazer juntos. Senhor, nos usa para o louvor da sua glória em tanta coisa. Seja no projeto que nós queremos começar, seja no cuidado através dos pequenos grupos que nós também queremos fazer, seja nas coisas que nós fazemos aos domingos, seja nas coisas que nós fazemos durante a semana, que o teu poder seja visto em nome de Jesus. Amém.